então pra gente começar, doutor, conta pra gente quanto que a gente considera um cão ou um gatinho idoso? A partir de qual idade? Então, vai variar de acordo com a raça, né? A princípio, a partir dos 10 anos de idade, os cães e os gatos já são considerados mais idosos, mas os cães de raça maiores, raças grandes, gigantes, a gente considera até a partir de 7, 8 anos já um pouco mais idosinho, dependendo do porte deles. Tá, então varia então com relação ao tamanho do gatinho, não Isso, ao vai ter porte. isso Um porque gato varia pouca coisa. tá. E ok, meu animal já tem idade para ser um pet idoso. Existe uma frequência mais recomendada para ir ao veterinário? Tem que aumentar essas visitas ou não? Na maioria dos casos vai aumentar a visita, né? Porque com a idade acaba vindo algumas patologias, algumas doenças crônicas, né? Tá. Então, de acordo com a doença já pré-existente, que o veterinário vai indicar a frequência maior ou menor aí das avaliações, da repetição de exame, fazer um controle com alguns exames, se o animal já está dando início aí de uma cardiopatia, de uma alteraçãozinha renal, de um problema ortopédico, para poder estar controlando aí o início dessa alteração e evitar que isso evolua aí muito rápido, né? Tá, mas se estiver saudável ainda, os É exames ainda estão saudável, uma, ok? 2 vezes ao ano, normalmente, né? A rotina vacinal, já vai uma vez ao ano, sempre bom. Junto a isso, está fazendo uma pré-avaliação para poder ver se ele está apto também para ser vacinado. E aí, uma vez ao ano, pelo menos, está fazendo alguns exames preventivos, né? Tá. Ângela, você tem uma rotina que você define de quanto em quanto tempo levar os animais? Que você tem vários idosinhos, né? 8. Meu Deus. Um asilo. Ah, Não, não, porque assim, eles são muito saudáveis, assim, né? E a veterinária, ela vem aqui em casa. Então, quando ela vem fazer a vacina, ela já olha todo mundo. E a mais idosa, que é a Meg, tem 15 anos, ela fez recente função renal e hepática e tá top, tá zero. Tá melhor que eu. Nenhum deles tem nenhuma doença crônica, né? Não, só a Time, que tem a hidrocefalia, mas assim, não. Fora isso, nada. maravilha. E quais são E esses o Iron? exames? O Iron Oi? tem. O Iron tem as displasias da vida e as desbioses, e, enfim. Uhum. E é um O dos Iron é um mais casal. jovens, né? O Iron tem 6. Mas Ou ele seja, Mas de já faz o pesa. controle de novo, né? Porque ele já vem acompanhando, né? sim, congênito. É, Ou seja, a de 15 tá ótima e o de 6 que dá defeito, É. como nem sempre é a idade, né, gente? bem. E quais são esses exames que a gente precisa se atentar? Muda quando você tem um cão, sei lá, de 5 anos para um de 15, que ela falou. Existem exames diferentes que a gente tem que se preocupar ou é igual? Sim, na verdade, com a idade a gente tem um cuidado com uma bateria de exames um pouco maior, né? Não só exames laboratoriais, mas exames de imagem, cardiológicos, então vai de acordo também com o sintoma que ele possa estar apresentando, né? Mas de check-up mesmo, um perfil de exame de sangue mais completo, né? A gente vai acrescentando algumas enzimas a mais aí para a gente dosar, de repente já começar a fazer algum controle hormonal. Dependendo também da raça, da espécie que tenha uma incidência maior de alguma patologia, a gente vai direcionando aí para os exames de rotina. Tá. E além do cuidado, né, da ida ao veterinário, em casa, a gente tem que ter cuidados mais específicos com esse gatinho ou cachorro idoso? Tem recomendações sobre isso? Assim, de acordo com a rotina dele, com o ambiente, você vai ter que ter um cuidado muito maior, né? E com a parte ortopédica, às vezes o animal está desenvolvendo já algum problema oftálmico, uma dificuldade maior de enxergar, então questão do ambiente, né, da casa, os móveis, disposição dos móveis para ele poder estar reconhecendo o ambiente, né? Evitar alguns esforços físicos que às vezes o animal está acostumado e dependendo do problema que ele tiver, subir e descer a escada, o piso mais escorregadio, o animal que já está iniciando um problema ortopédico, já tem uma predisposição a um problema ortopédico, tudo isso tem que já ir meio que adaptando o ambiente para ele, né? Tá, um manejo ambiental, Sim. basicamente. Além disso, tem mais alguma coisa que a gente precisa cuidar? Muitas vezes um controle da alimentação, né? Troca O da excesso ração. de peso ou a perda de peso, né? Com a idade, alguns animais perdem bastante massa muscular. Então, vai de acordo com cada caso e ter as orientações corretas aí do profissional que está acompanhando, né? Como isso tem funcionado por aí, Ângela? Você tem manejos específicos para os idosos, de alguma coisa? Alimentação. E a Nina, que tem 12, que é a outra pincherzinha, já tá ceguinha.
né? Ela tem o cantinho dela, então assim, a gente não pode mudar nada de lugar. Se você pôr o ventilador um pouco mais pro canto, ela já tromba, ela já tem os lugares que ela passa. E Tá. que nem ele falou, ela tá perdendo massa muscular, aí tem uma alimentação mais completa também. Além da ração de idoso que ela come, a gente ainda dá alguns suplementos. Isso é uma questão. Tem mais suplementos que são mais necessários, além da ração normal para o animal idoso ou não? Vai depender do paciente, mas existem suplementações próprias para perda de peso, perda de massa muscular, tudo isso, né? Não Tá, só a base de ômega, a base de outros nutrientes para evitar esses problemas da idade. entendi. A parte melhorar a cognição, diminuir os efeitos cognitivos que com a idade também começam a apresentar, né? Tá. E a gente fala muito de, eles podem começar a ter problemas ortopédicos e tal, e a gente começa a fazer alguns manejos ambientais. Mas ele pode continuar se exercitando, passeios e coisas assim? Como é que isso Então, acontece a na... maioria dos casos, sim. Tá, Claro, se é um cardiopata já avançado, ele não vai poder fazer atividade física, na verdade, quase nenhuma. Mas um animal saudável, que só está idoso, ele vai continuar fazendo os passeios dele, né, tendo a rotina dele normal, claro, às vezes um pouco menos, né? Ele mesmo já vai acusar o cansaço mais rápido na hora do passeio e não vai também estar aceitando aquela caminhada tão longa. Mas tá, fora isso, é importante para ele também estar se exercitando, né? Tá mantendo a rotina dele, não só mental, mas também a atividade física, né? tá. Por aí todo mundo passeia, Ângela? Não, Não? só os grandes. Na A verdade, o Meg, passeio é de acordo com a rotina dele. Se o animal tem um espaço em casa também, né? Ele vai É estar o se caso. exercitando em casa. Você vai manter a rotina dele normal. aqui eles têm espaço. A Meg, que é a de 15 anos, ela é meio sistemática. Então, assim, se eu tiro ela do ambiente dela, ali onde ela está acostumada, ela fica na porta querendo voltar. Uhum. Ela não sai, não gosta. Sim. Ela é tipo sistemáticazinha. A lobinha não aguenta ir na esquina, mas não porque é gorda, porque é preguiçosa. Então, só quem passeia são os pastores mesmo. E aí até pela raça, né? É uma necessidade desse gasto de Sim, energia, né? sim. E cuidados com os dentes? Muda? Intensifica? Então, a tendência é que com a idade, dependendo do cuidado ao longo da vida, ele vem apresentar mais problemas dentários, né? Tá. Agora, vai muito, que eu falei, vai muito do cuidado ao longo da vida dele. Se é um tutor mais cuidadoso, que está fazendo as manutenções preventivas, as limpezas, as escovações, com a idade ele vai, claro, já vai ter uma perda de dente natural, mas não tantos problemas como um cão que tenha menos cuidado com a higiene bucal. Tá. Mas a tendência é desenvolver mais problemas, realmente. Tem como a gente prevenir, além da escovação? A gente fala sempre, o ideal é que a gente escove os dentes dos cachorros e dos gatos. Mas a questão é que É essas difícil. Não é tão fácil. Principalmente se você não criou essa rotina desde cedo, né? Então, assim, vai variar muito de acordo com a alimentação dele, né? Pra gente poder estar avaliando aí o acúmulo maior ou não de sujeira nos dentes. Mas está fazendo o acompanhamento periódico e quando o veterinário achar necessário, tá programando aí as limpezas de tártaro, tudo direitinho. roer ajuda mesmo? Ou só mascar um problema? Tudo que leve um atrito maior no dente vai ajudar a limpeza, né? Agora depende do que ele está roendo. Tem produtos próprios hoje em dia, né? Não só naturais, mas Brinquedos? próprios da indústria para poder facilitar essa higienização dos dentes. Principalmente esses animais que têm maior dificuldade do tutor estar escovando, né? Que na verdade deve ser a grande maioria, A né? maioria. A grande maioria mesmo. E o que a gente tem que reparar para falar, nossa, o dente dele tá assim, a gente tem que tomar cuidado, tem que levar no veterinário para ver os dentes? Na verdade, sim. Acaba que a primeira coisa que o tutor percebe é um mau hálito, né? E aí, na maioria dos casos, já está avançado quando ele começa a ter o mau hálito. Mas alguns mais cuidadosos já começam a ver uma gengivite, né? Tá um pouco vermelho, tá um pouquinho mais escuro, e aí já leva para a gente avaliar e a gente encaminha para o tratamento odontológico. Tá. Que vai ser a limpeza, provavelmente. Normalmente, sim. Vai depender do caso. Se é uma limpeza, se é uma extração, se é um outro problema maior, aí o ideal seria procurar o especialista, né?
Tá. Ela está avaliando o dente e ver qual vai ser o melhor tratamento. Como estão os dentinhos e o bafinho por aí das crianças? Então, isso é muito relativo, né? Porque a Meg, ela tem 15 anos, ela tem todos os dentes. Eu nunca escovei o dente dela. E ela tem hábito de roer. Então, assim, desde filhote, ela sempre gostou muito de roer, né? Os dentes estão, assim, mais amarelados, tudo, mas não tem aquela crosta, né? Que a gente fala de tártaro, assim. E todos os dentes ela tem na boca. A Time e a Nina, que são as pinchers, já não tem mais nenhum. Então, assim, eu não sei se é por conta delas serem filhas de pai com filha, né? Que elas têm essa... Eu adotei elas e elas têm essa genética de consanguinidade. Não sei se isso influenciou, mas assim, de todos aqui, elas são as únicas que não têm mais dentes. Entendi. Pode ser que elas tenham alguma má formação, né? Pode. Algumas doenças de filhotes, principalmente, também podem fazer com que o animal tenha um mau desenvolvimento aí da dentição, da arcada dentária. Então, tem algumas doenças virais. Então, às vezes, o animal teve uma virose quando era jovem, não só pela ação da virose, mas principalmente de algumas medicações que acaba utilizando muito quando é filhote e acaba desenvolvendo uma arcada dentária um pouco mais prejudicada, tendendo aí a apresentar alguns outros problemas, né? Má formação de esmalte, com isso, acúmulo maior de sujeira, tudo isso pode acontecer, sim. Exemplo de doenças que causam... Sinomose, principalmente. Tudo acaba nessa sinomose, né, gente? Impressionante. Quando dá certo de salvar, fica Mas aí tanto de também não sequela, né? sobreviveu, né? Um probleminha no dente ainda tá no lucro, né? Depois de Pensando uma... pelo lado positivo, né? Pensando por esse lado, até que faz sentido. Dos pastores, você consegue escovar, Ângela? Só do Iron. Dos outros, eles roem. Os cães de raça grande normalmente, sim, teoricamente, comem menos besteira, né? Os tutores acabam dando menos do que os menores, né? Que fica mais... Parece que tem mais dó dos cachorrinhos pequenos. Né? E acabam roendo também mais A petiscos, Lobinha, mais a brinquedos. Shih Tzu, de 6 anos, ela aprendeu a roer com o Iron. E assim, a gente já ia levar ela para fazer uma limpeza, porque estava bem feio mesmo a questão dos dentes dela, principalmente dos fundos. E ela aprendeu a roer com o Iron. Então, assim, ela roubou um nylon dele e ela rói esse nylon todos os dias. E o dente dela tá limpinho. Tipo, me fez economizar uma grana. Dependendo do que estiver roendo também, causa um desgaste maior do dente, né? Então você vê que aquele dente, o animal já mais idoso, já tá com aquele dente já bem desgastado, já bem pequenininho. Aí isso também pode acontecer. Interessante. Em casa eles roem muito osso mesmo. Sim. Osso de verdade. E osso de boi e tal. E ajuda. Aparentemente ajuda. Só o Elvis que rói corda. Não sei se isso é bom. Só rói. Até separar um pedacinho. Ele larga. O perigo da corda é, às vezes, soltar a linha, tudo, o animal acabar engolindo algum pedaço. Mas, se você tiver um cuidado, você vê que já está bem desgastado o brinquedo, e você trocar ele logo, não tem grande problema. Ele ajuda bastante também na limpeza, sim. E o osso também ajuda. Não gosto de recomendar o osso, porque, assim, as pessoas acham que se fala osso, eles querem dar qualquer osso. Ossos e ossos. Então. Presta atenção, gente. Os próprios, buscar orientação para ver o indicado para o porte do seu animal. Para ele poder estar roendo e não ter problemas de engolir esse osso e trazer outras complicações, né? Fala, Ângela. Aqui eu costumo pegar no açougue o osso do fêmur do boi. Então eu peço para ele serrar a canela, né? Tira as pontas e deixa só aquela parte da canela. E aí eu deixo eles roerem até tirar o tutano de dentro ali. No dia seguinte eu já jogo fora. Sim, o joelho, o fêmur, que é aquele osso maior normalmente, né? Sim. Ele como é in natura, né? Então, para pegar uma bactéria ali é muito fácil. Então, eu deixo ele roer ali um dia e a gente já joga fora. O perigo maior do produto in natura é esse, a contaminação mesmo da carne, né? Do tecido, na verdade. Sim. Tem os ossos industrializados, né? Defumados, tudo, mas assim... Varia muito. Não tive uma experiência muito boa com esses. Então, já tive bastante problema com pacientes, com esses defumados, já industrializados. De lascar. De acidentes graves, até com óbito já de um paciente. De um pitbull, até com um cachorro grande. Caramba.
Ah, porque lascou e engoliu? É, E aí? porque ele comeu vários pedacinhos. Ele conseguiu destruir bem o osso e isso compactou no estômago dele e já chegou em emergência e Nossa. morreu já no pré-operatório já, para entrar para cirurgia. Só ouvir, né? Ah, Cuidado com os ossos, meu povo. Muita calma nessa hora. E importante também, não deixe seu cachorro em casa roendo o osso e vai embora. sozinho, é. Aliás, não deixa ele roendo Dá a nada noite, e vai dá embora. a noite para passar a noite roendo. Não, isso é bem perigoso. É. Puder supervisionar é bom. Sempre, qualquer coisa, né? Acho que qualquer E quando brinquedo, tiver qualquer mais de um atividade. também, mais de um cão, né? Um osso para cada um, porque senão dá bastante briga também. Exato, e ainda assim supervisione, porque Isso. pode ter sempre alguém que fala, pensando bem, acho que eu vou ficar com os dois pra mim, né? Tem que ficar sempre de olho, sim. Fisioterapia para idosos, dá mais qualidade de vida? Como é que funciona isso? Eu não sou fisioterapeuta, né, Fernanda? Não. Mas assim, claro, com a experiência da clínica que a gente acompanha, sim, claro. A maioria dos pacientes idosos dificilmente não vai ter um problema ortopédico. Uma coluna, um joelho, uma articulação coxofemoral. Como a gente. Como a gente. Então, assim, claro, a fisioterapia, a acupuntura principalmente vai ajudar bastante na recuperação. Cultura. A Tá. acupuntura tem indicação até para a questão de perda de massa muscular, para outras patologias também, além das ortopédicas, né? Sim. Mas a fisioterapia, no geral, ajuda muito. Né? O Parte pessoal, às neuro vezes, também, né? sim, a parte neurológica também. O pessoal acha que fisioterapia também é só os exercíciozinhos. E não, nem sempre, né? Tem a questão do ultrassom, do laser que eles utilizam também para tirar a inflamação, para ajudar também em algumas lesões. Sim, ajuda, né? Sim, Acaba ajuda que... bastante. Nossa. Isso é bom. Por aí alguém faz fisioterapia ou já fez, Ângela? A Time fez, bem no começo. Ela não era idosa ainda. E o Iron também. Você Acho sentiu o que de resultado? todos aqui, os mais bugadinhos é a Time e o Iron, né? Os outros são O Iron seria praticamente... interessante, mas eu não sou fisioterapeuta de novo, né? Mas a parte de hidroterapia, né? A parte da água para ele não sobrecarrega tanta articulação, né? É, ele Exercício fez na água. bastante. Ele fez É por isso que ele bastante. gosta de ir pra praia, Ângela. Ele vai lá fazer a físio sozinho. Uhum. É, Tem uma mas esteira dentro do mar, né? a ideia é essa. Na esteira a gente fazia 2 vezes por semana, a fisioterapeuta indicava eu caminhar com ele na areia fofa e Também na diminui o água, com impacto, né? água até a altura do joelho, assim, até a altura do peito, né? Então eu ficava indo e vindo na orla da praia pela água com ele. Então por isso Não que ele só você diminui o gosta. impacto, mas fortalece a musculatura, né? E com isso, fortalecendo a musculatura, você também diminui o impacto na articulação direto, né? É Interessante. bem isso. Então, realmente ele usou o mar. Eu falei brincando, mas ele realmente usou o mar para fazer físio. Bem E interessante. usa ainda, né? O tempo porque- ajuda, eu ainda levo ele. É, bom, ultimamente só chove, né? Tá Dá mais difícil. trabalho, né? Tem que Dá mais lavar, trabalho. tirar água salgada, secar. Ah, E mas ele na tem ilha dermatite. também tem. Mas aí não é água salgada, né? Não é Você água só salgada. seca, na maioria das vezes. Né? É. A água Mais ou salgada, você tem que tirar a lama, você tem que tirar a areia, e você tem que Isso, ainda tem passar e areia, ainda que gruda, né? tudo. É. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu dou graças a Deus que o show nenhum deles se interessou em entrar no mar até hoje. Não. Eles olham a areia assim Não e estão já vai embora. acostumados, né? Não estão acostumados. Né? Não, eu não incentivei muito, não. Você Sim, quer tirar a areia de um não show? dá. Não, não dá. Não dá. Dar um banho depois da praia, não dá. Não. Não dá. Cada vez que for na praia, vai com 4. Você ainda vai lá e começa a rolar ainda. Que... Nossa, vira a milanesa. Você é doido. Não, possível. Não. Tirar a areia do leão, Não dá. Vai vir com areia. vai viver com Vai areia. viver com areia. Tem que Tem que anestesiar. né? anestesiar pra dar um banho, pelo amor de Deus. Ai, Deus do céu. E como é que a gente evita obesidade no idoso? Porque ele, em tese, vai diminuir a atividade, Sim. o gasto de energia. E pelo que eu andei lendo por aí, eles tendem a diminuir né, o gasto, mas o Se score ele, corporal... ele vai diminuir o gasto calórico e vai continuar ingerindo a mesma quantidade. Então, tem que controlar nessa parte. Se ele está diminuindo a atividade, tem que diminuir a ingestão também de caloria. Então, tem um controle para isso. Por isso, também as rações específicas, não só das raças, mas da idade, para você ter uma suplementação de acordo com, por exemplo, no caso das raças, com a incidência maior de patologias para aquela raça. Sim. E no caso da idade, você diminuição de alguns nutrientes que podem também fazer mal o excesso no animal mais idoso. Né? Ração sênior tende a ser menos calórica, então? Depende da ração. Na maioria das vezes, sim.
Mas reduz, às vezes, a quantidade de algumas proteínas, alguma coisa que possa sobrecarregar um rim ou um fígado, vai ser um pouco menos. Tá. Mas, assim, na verdade, assim, o animal, normalmente, quando chega já idoso, obeso, né? Dificilmente ele vai ficar obeso depois de idoso. Né? Já Pelo vem. menos eu não acompanho na minha rotina, não. Acompanho os obesos ficando idosos. E aí complica muito vários problemas, principalmente ortopédicos, né? Ele vai desenvolver depois de mais idoso. Agora, depois de idoso ele ficar obeso é mais difícil. A não ser que ele tenha algum outro problema endócrino, alguma outra coisa que ele desenvolveu. Tá, vira uma consequência, não Sim. o principal. Sim. Alguém por aí tá acima do peso, Ângela? Não? Não. Tá dando tudo certo? Todo mundo super esbelto. Ó! Queria dizer o mesmo, lá em casa não tá exatamente assim. Ai, Não, meu é Deus. que tá. Eu A sou. Maia também, mas... Quem tá mais gordinho? O Milka, né? Milka. Só. O Milka e... Então, eu tô com a impressão que o Leon tá mais gordinho, mas tá difícil da gente ter certeza, Sim. porque ele não tá muito bem humorado esses dias. Tem que acalmar um pouco, né? Agora o Milka, a hora que você vê o Milka, você vai brigar comigo. Ele sempre foi já meio mais cheinho desde pequeno. Mas com a Mas já reforma tá mais difícil pra gente. Enfim, deixa pra lá esse assunto. Passar pra próxima. Né? Exato, próxima pergunta. Deixa pra tomar bronca na consulta, né? No podcast não precisa. Tá, acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas assim, quais são os principais problemas que um idoso tende a desenvolver e o que a gente tem que estar de alerta para desconfiar e chegar em ti e falar, doutor, acho que tá assim. Percebi isso de diferente. Então, na maioria das vezes, diminui o comportamento, né? Tá. Fica um pouco mais preguiçoso, sonolento. Muitas vezes, as primeiras queixas são que o animal tá dormindo o dia todo, tá interagindo um pouco, principalmente com o tutor, né? Que às vezes, eu chego em casa, já nem faz mais festa, já não tá nem aí. Antes eu chegava, ele já tava na porta fazendo festa. Ou perdendo apetite, ou tá emagrecendo muito. Então, assim, vai depender, tá mancando, então vai depender muito do paciente. Tá, e esses sintomas referem-se a quê? Além da parte ortopédica? Então, na verdade, com a idade, a tendência é o animal realmente fazer menos atividade, né? Por si só, ficar mais cansado, né? Ficar mais preguiçoso realmente, não querer muito interagir com o ambiente mesmo, é normal. Igual uma pessoa mais idosa. Tem as suas dores, tem as suas complicações maiores para poder ir lá fazer a festinha se ele sabe que o tutor já vai vir até ele, né? E vai aprendendo também, né? Vai entendendo, né? Vai adestrando a gente, né? De algum modo. Vai economizando energia, na verdade, né? Principalmente. Evitar fadiga. Aquilo que a gente falou ontem, né, Ângela? Se você não adestrar seu cachorro, ele te adestra, né? Tem que ficar de olho em alguns sinais que às vezes ele começa a reter um pouco mais uma urina, reter um pouco mais fezes, por cansaço, por preguiça mesmo de toda hora ela fazer. Tá, bebe menos água também? Bebe menos água, às vezes come menos, né? E daí começa a vir os problemas renais que você comentou. Os problemas, sabe? Então, basicamente, a ortopedia, cardio, renal, que começa a dar mais problema. Em maiores incidências, sim. Né? Claro, qualquer outra coisa pode dar problema, gente, mas as maiores probabilidades, tanto para gato quanto para cachorro, vai ser igual. Gato mais renal. Os cardiopatas felinos, a incidência é bem menor. Tem alguma, principalmente Maine Coon, né, que é aquela raça gigante, tem uma incidência maior, mas a maioria dos cães, sim, vão desenvolver alterações cardíacas com a idade. Parte ortopédica do gato idoso. O gato a gente, né, conhece por subir em tudo, assim, né? Muita gente gatifica a casa e tal. O idoso vai continuar fazendo suas estripulias ou tende a diminuir também? Diminui, mas a maioria deles ainda continua fazendo a maioria das coisas, claro. Subir obstáculos muito altos, ele acaba reduzindo, porque o impacto acaba sofrendo bastante. Gato, assim, como é que eu vou dizer assim, é pouco investigado ainda muitos problemas ortopédicos, né? Mas ele desenvolve bastante o problema, principalmente de coluna com a idade. Isso é muito pouco diagnosticado, né? Caramba. Não só pelos veterinários, como os tutores dos gatos também. Tadinhos. Mas a maioria deles tem problemas sérios ortopédicos. Nossa. Que demoram para descobrir. A Daphne faz estripulia, sobe e desce por aí ou ela é tranquilinha?
A Daphne, quando eu resgatei, peguei ela na rua também, né? Eu peguei ela, acho que ela devia ter mais ou menos uns 3 meses. E ela nunca foi uma gata de subir nas coisas. Nunca. Tá. E aí eu não lembro a idade que ela tava, ela foi atacada por um cão. E abriu a parte de baixo dela todinha. Então acho que rompeu algum nervo, algum ligamento. Uma das patas dela, ela não movimenta, ela não tem a articulação, né? Ela não consegue fazer um movimento de dobrar. Então ela não sobe, ela não consegue subir muro. O máximo que ela sobe é na cama. Mas você tem Entendi. paciente que não tem uma perna e eles sobem tudo. Caramba, Gato se adapta bem fácil também. E interessante. o gato, normalmente, ele vai até um pouquinho mais idoso, ele continua fazendo bastante atividade ainda. Não é? E a Parece que quando Daphne, ele ela, envelhece uma vez, né? Que ele cai de uma vez. a Daphne, ela sempre foi uma gata mais na dela, assim, sabe? Eu Uhum. falo que ela é meio antissocial. Ela Preguiçosa. ela não curte tanto é que brinquedo, essas coisas, eu já comprei vários, ela não se Mas interessa ela por interage nada. com os cães? Não. Sim, ela brinca muito com a Mel, que é a mascotezinha aqui, que eu Uhum. resgatei de Maus Tratos. Ela e a Mel parece que nasceram juntas. Brinca, corre, Pelo menos não mas pegou assim, trauma de dos subir, cães. não. É, ela convive basicamente só com o cachorro. O cachorro não fica subindo no muro nas coisas. Será que é uma alteração também comportamental dela meio que se sentir cachorro? Poderia ter Pode algo, ser. né? Porque Pode não ser tem pela rotina incentivo, né? dela, dependendo do ambiente também, não tinha muita coisa para ela subir, então não acostumou. Não tem acesso à rua, então está acostumada a subir só nos móveis mais baixos de casa mesmo. Ué, olha os cachorros, o Nunca teve cachorro a só sobe na necessidade de cama. explorar também tanta coisa. Bom, alimentação. A gente falou bastante de ração para sênior e tal. Há quem diga também que o ideal é para cães mais idosos, a partir de uma certa idade aí, que fosse alimentação natural. Existe alguma coisa que comprove isso ou não faz diferença, entre aspas? Nunca vi um estudo comprovando isso. Vai Foi o que muito eu da, imaginei. vai muito da rotina de cada um. Cada um tem a sua experiência e vai avaliar melhor ou não. Mas assim, o que eu falo para meus clientes são que assim, toda alimentação vai ser eficaz desde que seja bem feita, seja balanceada. Então vai ter suas vantagens e desvantagens, né? A indústria da ração já tem bastante produto de qualidade, principalmente para animais idosos, para ações terapêuticas, quando o animal já tem algum problema. Sim. Então, assim como a alimentação natural também, hoje em dia, para os animais, também já evoluiu muito, né? Assim, na minha época, quando eu era jovem, a alimentação que o pessoal dava para cachorro era resto de comida ou bofe, que era pulmão, arroz com bofe, Sim, polenta. angu, que não tem então, nutriente nenhum. Hoje em dia já tem os nutrólogos, os nutricionistas que passam o cardápio, a dieta, de acordo com, não só com a raça, com a idade, com as patologias que o animal possa estar desenvolvendo. Então, assim, a alimentação de qualidade vai fazer efeito de qualquer jeito. Vai ser benéfica para ele, independente de ser ração ou comida natural. Que é a grande questão, né, da alimentação natural ser realmente para nutrir, Sim, né? por isso que Porque, existem até as alimentações naturais já industrializadas, né? Já prontas também. Tem. sim. Mitos e verdades. Vamos ver. Agora começa. Só cinco hoje. Pet idoso não precisa vacinar? Claro que precisa. Da Não onde surgiu tem, isso? não sei de onde Quem surgiu foi o isso. gênio? Eu não sei também por que as pessoas idosas estão teriam que se vacinar, né? Somente na pandemia, né? Pois é. Que eram justamente os mais suscetíveis que tinham que ser vacinados realmente. Então, assim, isso não existe. Não tem ligação nenhuma. Muito pelo Pelo amor de contrário, Deus. os animais idosos, assim como os filhotes, têm normalmente um sistema imune mais debilitado. Então, é aí que ele precisa ser incentivado a produzir anticorpo e é a vacina que incentiva isso. Você já recebeu essa pergunta no Instagram, Angela? Se você está vacinando os idosos, se precisa, essas coisas? Já. Acho que a questão de falar que o idoso não precisa vacinar tem muito a ver com não preciso vacinar porque meu cachorro não sai de casa. Isso, infelizmente, as pessoas ainda falam muito isso. A gente traz a doença da rua, não é? Sim, Exato. Não sim, é no caso dos cães, principalmente. tá no ar. Às vezes tá no ar, o cachorro do vizinho tá doente, vento Sim, traz. muitos Então, cachorros que a gente atende doentes não saem de casa. Pois é. Então, gente, vacine Sim. seu cachorro sempre. Né? Leve ao veterinário, faça consultas. Agora, principalmente os idosos têm que consultar o veterinário para vacina, a avaliação
né, antes da vacina também é muito mais rigorosa. Se o animal está com algum problema, ele está em tratamento com alguma medicação ou alguma patologia que não possa ser vacinado naquele momento, o veterinário vai orientar ele quando que ele vai poder fazer novamente o protocolo vacinal. Mas não vai impedir de ser vacinado, tá? A Sim. vacina não causa doença. Aliás, é exatamente o contrário. Muito pelo contrário. Sim, Costumo dizer em casa, que a né, eu sempre falo para isso. vocês, a gente faz consulta, a gente faz um check-up antes, tá tudo legal com os exames, deu tudo certo, aí a gente vacina. Ah, não, tá em algum tratamento? Vai adiar ou tem algum motivo. Por exemplo, nós estamos numa semana adiando a do leão. Era pra gente vacinar o leão essa semana. E o Sim. que eu te falei ontem, ó, vamos Não deixar dá, pra semana tá que vem, porque ele tá estressado. estressado. E é um cachorro idoso, é a pauta, o leão e- é a pauta. E o protocolo vacinal dele já gera um estresse para ele. Exato, já é um cão idoso, está chovendo aqui em São Paulo esses dias, isso já deixa ele mais estressadinho. Nós passamos por uma reforma em casa, ele está mais nervoso, e aí eu mandei uma mensagem pro doutor e falei, ó, deixa eu desestressar ele essa semana, fazer mais passeios e tal, acalmar ele, a gente vai ser a semana que vem, porque já é E nem tá uma tão baixa de imunidade. fora do prazo ainda dele. Não. Então, assim, ele tá dentro do protocolo esperado ainda. Sim, sim. E, acho que são cuidados importantes, mas a gente vai adiar, a gente não deixa de vacinar porque ele tem certa idade, né? A gente já falou um pouco dessa. Pet idoso não deve passear, o não deve é o melhor, né? Tipo, a afirmação... Não pode. Não, claro que pode. Principalmente aqueles que estão acostumados a fazer necessidade na rua. Você vai segurar ele em casa e às vezes precisa, por algum problema, uma recuperação pós-operatória, alguma outra coisa, é complicado, é mais ficar segurando a urina, segurando as fezes. Então, assim, a gente pede, claro, de acordo com cada um, o mínimo necessário para ele ir lá interagir com o ambiente, é importante para ele isso também. Não só fazer a necessidade, mas interagir, Sim. né? Farejar, sentir, Ser interagir com cachorro. outros animais. Ser um cachorro, para ele, mentalmente, também é muito importante. Sim. Pet idoso não aguenta cirurgia. Parece que ficou Mas doente. Eu peguei um caso bem... Essa semana eu peguei um caso bem assim. Conte-nos mais sobre isso. Não, passei uma fêmea com tumor de mama e que já está com tumor de mama há não sei quantos mil anos e que, segundo o tutor, né, também tem que acreditar na história que contam, nem sempre, a gente sabe que é mentira muitas. Ai, A Jesus. gente finge que acredita, que nunca foi recomendado que ela era idosa. Então, assim, eu falei para ele o que eu falo para todo mundo. Ela não vai ficar mais nova. Né? Se ela já está idosa, ela vai ficar cada vez mais idosa, ela vai ter cada vez mais problemas e vai ser cada vez de mais risco a cirurgia, claro. Qualquer Então, assim, cirurgia. quanto antes a gente fizer, maior chance de sucesso, melhor recuperação do animal, claro, com todos os cuidados pré-operatórios que o animal idoso tem que ter. Diferente de um filhote, um animal idoso você vai pedir uma bateria de exame muito maior. Se der alteração, você vai tratar, você vai investigar um pouco mais até ele poder ir para a cirurgia com 100% de segurança. Não existe cirurgia nenhuma, mas com o máximo de segurança possível. Sim. Né? Mas não é um impeditivo. Não é um né? impeditivo. Não. Hoje em dia só opera animal muito idoso. A gente já fez cirurgia de animal de mais de 20 anos e não era cirurgia de emergência, era cirurgia ortopédica. Caramba. Inclusive, a gente fez um podcast aqui, vamos deixar em algum lugar aqui para vocês verem também, pessoal. E o anestesista, o Dr. Juliano, falava exatamente sobre isso. Assim, já foi a época que a gente olhava para a idade e via como um problema. Hoje, a própria o estudo de anestesias Sim. e as medicações Os já te dão... protocolos anestésicos usados nos animais são mesmo usados na gente. Então, o que eu falo para a pessoa, se a sua mãe idosa, a sua avó idosa faz uma cirurgia, por que o seu pet não pode fazer? Verdade. Os cuidados são iguais. Então, assim, claro, profissionais competentes, procurar sempre o melhor que você puder para ele, né? Nesse caso, até esse tutor disse que estava traumatizado porque uma cadelinha dele faleceu numa cirurgia, que diz ele que foi um erro anestésico, que o veterinário prometeu, falou que era uma cirurgia simples, então, que eu falei para ele assim, não existe cirurgia simples, né? O errado foi ele ter te passado isso, que a cirurgia era uma cirurgia simples. As cirurgias, mesmo as cirurgias mais simples, podem ter intercorrências, podem ter problemas durante o procedimento. Então, toda cirurgia tem seu risco. Você tem que ter a ciência disso. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que tentar diminuir o máximo possível os riscos e com os exames pré-operatórios você está preparado para as intercorrências que podem acontecer durante o procedimento. E não ser surpreendido na hora, né? Que é o pior. Né? Sim. Você já chegou a operar algum idoso por aí, Ângela? Não. Graças a Deus. Não. Tá dando tudo certo. Mas uma amiga minha, ela perdeu uma York numa limpeza de tártaro. Por conta...
né? Falaram que foi por conta da idade, que ela tinha uma certa idade, mas assim, a gente sabe que não, a idade não influenciou muito, não. É, Acho que foi Principalmente um limpeza de errinho ali. tártaro, né? Que às vezes o pessoal fala, mas é só uma limpeza de tártaro, mas é um procedimento com anestesia geral, né? Então tem que ter o mesmo cuidado sim. de qualquer outra cirurgia, né? O que fala é que assim, o animal às vezes, por exemplo, no caso de um tumor, tá? Ela tá com 12 anos e tá com tumor de mama. Isso vai desenvolver. Então daqui a pouco você vai operar ela com 15 de emergência. Sim. E aí ela clinicamente muito pior, né? Muito mais debilitada, com um tumor ulcerado, um tumor rompido, uma hemorragia, um sangramento, que você precisa para uma cirurgia de emergência sem ter todo esse preparo que você teria antes, né? Com calma, fazendo os exames pré-operatórios, ou seja, ela vai acabar sendo submetida a uma cirurgia de muito mais risco. É, faz sentido. Acho que a questão é manter sempre os exames em dia o quanto antes, Sim. porque você nunca sabe quando o seu idoso pode ter uma emergência, Sim. porque, né? Os novinhos também, tá, gente? E assim, não Mas- existe. Ah, não, mas é um nódulozinho pequeno. Ah, tá soltinho. Não existe diagnóstico de tumores, pessoalmente, só no exame clínico, né? Você tem que fazer exame e investigar. Ah, não, vamos esperar para ver se cresce, ele vai crescer. Fica tranquilo, vai. Vai crescer, vai ser pior. Exato. Eu vi hoje, enfim, né, estudando para um podcast de Outubro Rosa, e você não viu, já vai ter saído. Quando você vê isso daqui, já vai ter saído de Outubro Rosa. Vai lá ver também. Que com certeza vai ter ficado muito bom. Não gravei ainda, não, mas vai ter ficado muito bom. Que as perguntas estão muito boas. E aí eu estava estudando sobre o tema e o veterinário que estava falando no vídeo falava exatamente sobre isso. Da onde vocês tiraram a ideia de vamos ver se piora? Sim. Eu É não câncer, entendo. gente. Se aparece na gente, a gente já fica desesperado, já corre para saber o que que é. Exato. Por que Né? neles não? O que eu pego muito é assim, ah, não, mas eu já levei isso 5 anos atrás no veterinário, ele falou que era gordura. Eu falei, tá, mas fez um exame pra gente saber se é um lipoma, que é um nódulo de gordura, que mesmo sendo um nódulo de gordura ele pode crescer, então dependendo da região ele pode acabar complicando, pressionar algum nervo, causar algum outro problema. Ah, não, não fez. Então vamos fazer um exame para saber se é. Aí a gente fica mais tranquilo, a gente consegue programar caso realmente precise retirar ele com mais calma. Agora, palpando, dizer que é gordura, já teve vários tipos de nódulo que a gente achou que era gordura, fez exame, não era. E aí teve que tirar. Eis a questão do acho, né? Sim. A gente tem que parar de achar, né? É. E ter mais certeza das coisas. Pet idoso fica sem dente e por isso não consegue comer ração. Não necessariamente vai ficar sem dente. Não necessariamente vai ficar sem dente. Estamos sabendo aqui de uma que Pode tá com ficar 15. sem dente, claro. Mais de 18, 19 anos pode ficar sem dente. E ele vai comer ração. Ele consegue comer ração mesmo sem dente. Ah, mas é mais difícil, não só pela questão do dente, mas pela parte cognitiva também, né? Porque na maioria das vezes ele vai aprender a ração com a língua, com a gengiva e vai engolir. Ele vai mastigar essa ração, né? Então, às vezes, você precisa mudar um pouco o tamanho de grão, facilitar, tipo de vasilha, tudo isso para facilitar a apreensão dele. Mas se ele está acostumado a comer ração, ele consegue comer ração. E gato e cachorro não mastiga igual a gente, né? Não, eles A gente- apreendem e engolem o grão inteiro na maioria das vezes. É. E assim, tem casos de pet de cachorro de tirar a mandíbula e comer ração. Menino, Ah, eu, hein? então, assim, eu quero passar para comida natural, para alimentação natural, para facilitar ele? Pode fazer. Você vai ver que ele vai aprender o alimento da mesma forma. Entendi. Dependendo, assim, da alimentação, às vezes até vai ser mais difícil ele aprender uma comida mais úmida, menos sólida, para ele aprender mais fácil, né? Você disse que as duas pinches já estão sem dentes, Ângela. Elas comem ração? Então, a Nina, ela come, só que eu tenho que molhar o grão. Então, eu deixo o grão úmido e aí ela come. A Time não consegue, porque a parte de baixo da boca dela é menor, ela tem boquinha de tubarão. Uhum. Então, eu tenho que ajudar. E eu faço amasso a ração, faço uma papinha e aí eu acabo ajudando ela a comer. Ela não Ela come não sozinha de consegue qualquer comer forma. sozinha. Não, sozinha ela não consegue. Mas acho que também tem a ver com a hidrocefalia. Ali no caso da Time, Sim. eu acho que é uma questão, né? É um Muitas combo, vezes o né? animal não come por algum outro problema. Não só mecânico, mas neurológico também, às vezes. Tá. E assim, uma coisa que eu noto na Time de diferente, que eu acho que nem líquido, ela às vezes engasga. Porque eu não sei se a passagem é estreita ou se sobe pro nariz.
Assim, dela é tudo complicado. A gente tem que Pode ser que ela ficar em tenha, na cima. hora de deglutir, ela acabe aspirando um pouco desse líquido, né? Isso. Então, bronco aspira e dá uma tossida mesmo. E por fim, pet idoso não adianta castrar. Não adianta. É aí que dá o problema. Aí que dá o Na problema. idade, principalmente nos machos, quando começa a desenvolver os problemas de próstata, né? E na caso das fêmeas, você evita principalmente não vai mais fazer a prevenção de tumores de mama, que vocês vão falar num outro episódio, mas vai evitar a piometra, que é a infecção de útero, né? Que é muito comum em cadelas idosas, que é uma cirurgia de emergência. Sim. E aí o animal está debilitado, muitas vezes já em sepse quase, você tem que entrar para cirurgia sem ter aqueles cuidados pré-operatórios para reduzir esses riscos. Aí a emergência tem que ir ou vai ou racha. Tá. Traduz o sepse? Infecção generalizada. Né? Tá. Então, basicamente, o que um cão novo pode fazer, o idoso também pode. Sim, com as suas limitações da idade, normal. Sim, de cada um, né? Sim, tanto gato quanto Tem os cachorro. idosos aí superativos. Sim. Você não diz nada, nem diz a idade. E tem outros que já não tão idosos já começam a desenvolver algum problema, né, ortopédico, e aí tem uma limitação um pouco maior. Certo. Ângela, o que você deixa de conselho para quem tem um cão ou um gatinho que está ficando idoso e tem medo dessa fase? Na verdade, não é bem um conselho, né? É uma dica. A gente tem que aproveitar todos os minutos, né? Isso sem sombra de dúvida. E tá atento a tudo, né? Porque às vezes eles dão sinais pra gente que para muitos pode não ser nada. Então, assim, a gente conhecendo o nosso pet, né? Acaba sendo mais fácil. E tudo que a gente descobre no início, a chance de tratamento acaba sendo mais eficaz também. Então, basicamente é isso. Na verdade, não é o medo dele ficar idoso, né? A gente quer que ele fique idoso, né? A gente quer que ele fique mais tempo com a gente, né? Se tudo der certo, ele vai ficar idoso, né? Sim. E o senhor? Tutor de pet que está ficando idoso ou já é idoso? Qual o conselho do veterinário? Mais ou menos o que a Angela falou. Ter atenção nos pequenos detalhes, né? Nas pequenas mudanças de comportamento. Você que é o tutor, que está ali no dia a dia, conhece o seu animal, o seu pet, e você sabe como é a rotina dele, como são o dia a dia, os hábitos, e qualquer mudança de comportamento tem que investigar, né? Pode não ser nada, pode ser realmente só a idade, mas para a gente saber que não é nada, tem que fazer exame, tem que investigar, tem que avaliar. O seu veterinário também já está acostumado com ele, está acompanhando. Você tem aquela rotina já de exames, mesmo que não seja tão rigoroso assim, mas você tem o exame que você já fez alguma vez na vida, você vai comparar com novos exames para ver se está tendo alguma mudança. Às vezes no exame físico você já consegue ver bastante coisa. Sim, verdade. É isso, gente. Eu acho que, como tutora, que eu tenho um de 2 aninhos e eu tenho um de 11 anos, e no meio do caminho tem vários, né? Porque são 6, então tem de tudo. Tá quase igual na Ângela. Faça exames do seu animal, tenha um veterinário de confiança que acompanhe a vida desse animal. É muito mais fácil quem já conhece o seu animal desconfiar de coisas do que quando você chega com o animal para emergência para aquele veterinário que nunca te viu na vida e sei lá, e você não tem um exame desse cachorro. É uma bomba relógio, né? Prestes a explodir. Começar tudo do zero, né? Exato, e não tem um ponto de partida, né? Não tem um fio da meada. É diferente se eu chegar com a Maia amanhã para ti com um problema. Você já revirou ela bastante, você conhece bem. Já tem o histórico, já tem os tratamentos todos que ela já fez durante a vida, né? Sim, é diferente, né? Então, tenham um veterinário de confiança, pesquisem, façam os exames, mantenha seu animal vacinado, castre seu animal. Não castrou ainda, não importa a idade, se ele é um filhote ou se ele já tem 10 anos de idade, se ele está com a saúde legal, previna problemas. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos animais idosos é prevenir problemas para que eles fiquem o mais tempo com a gente com qualidade de vida, né? Gente, obrigada pelo podcast, por todas as informações. Ângela, onde que a gente acompanha o seu asilo de 8 idosos? No @iron.pastoralemão. Lá tem uma parte da galera. Tem uns que não gostam muito de aparecer, mas eles estão aqui em off aqui. Tendo cuidadinhos. Se você for fazer o conteúdo de todo mundo dessa casa, você não faz mais nada na vida, né, gata? Nossa, eu vou ter que viver só pra isso, né? Se der, né? Acho que vai ter que contratar mais alguém. É 15? Como assim? Nossa. São 11.
11 cães e uma gata, então não dá. Nossa, fora tartarugos, Sim. peixes, entendeu? Tá falando dos mamíferos só. Exato. Tipo isso. É só os mamíferos. Doutor, obrigada. Obrigado a você, mais uma vez. E onde que a gente te encontra, se der defeito? @Ricardo Grilo Vet. Legal. Tá bom? Pessoal, segue a gente também lá no Instagram, tudo sobre pet, @oficial. Segue no TikTok, sempre tem coisas por lá também. A gente tá tentando chegar em 1000 seguidores, então segue a gente por lá também. E terça-feira que vem, aqui, 8 horas da noite, tem o próximo podcast e eu aguardo vocês. Um grande beijo, uma ótima semana e até lá. Tchau, tchau.